Página 40, Os Três Amores, a contribuição de Baal Shem Tov. Mais ou menos nessa época, eles decidiram concentrar-se ainda mais os seus esforços nas pessoas com menos grau de instrução, que se sentiam um pouco afastadas da nossa fé e umas das outras. Esse afastamento era ainda maior entre os de poucas instruções e os sábios de Torá. Eles percebiam que a distância poderia ser superada instilando-lhes os três amores: amor a Deus, amor a sua Torá, amor a seu povo Israel. Não importa qual seja o seu status espiritual. Vamos considerar brevemente essa questão fundamental. O que havia de novo nessa tríplice aproximação? Por acaso, não eram esses os mesmos objetivos espirituais elevados enfatizados por nossos sábios de todas as épocas, muito antes do advento do Baal Shem Tov? Qual era o novo elemento que ele estava injetando? Sua contribuição consistia em ampliar e aprofundar esses três amores, assim como as outras metas racídicas que vamos considerar agora, e em tornar-se a sua personificação viva. Esta alma transbordante de amor de Deus, à Torá e ao nosso povo, atingiu as almas carentes das grandes massas. O que antes tinha sido ideias elevadas, porém abstratos, valorizados e perseguidos por algumas almas exaltadas. O Baal Shem Tov interpretou-os e esclareceu-os em termos facilmente compreensíveis para todos. Sua mera existência, sua alma singular e melodiosa, sua profunda sabedoria, sua extraordinária capacidade de penetrar até o íntimo do ser humano. Tudo combinado para dotá-lo daquele magnetismo que atraía todos. Ele era capaz de identificar-se com os grandes Gaonim, como o Mitzrer Magit e o Tolt Yaakov Yosef, e ao mesmo tempo com os menos instruídos do nosso povo. Ele revelava a luz oculta nesses três grandes amores: amor a Deus, amor à Torá e ao nosso povo, até transformá-las em realidades vivas e pulsantes que ele instilava no povo de uma geração, deixando-as também em testamento para o nosso povo de todas as gerações, até o final dos tempos. Ele realçou o estudo da Torá, colocando-o no seu devido lugar na vida do nosso povo, em meio para a realização e, ao mesmo tempo, um fim em si próprio. Os Nistarim se concentram na educação religiosa. Durante alguns anos, ele trabalhou em segredo com os outros Nistarim, que eram discípulos de Rabi Adam Baal Shem, sobre quem estamos aprendendo agora para levar ajuda material e espiritual ao nosso povo, com especial ênfase nas necessidades dos trabalhadores comuns e analfabetos, aos artesãos e aos camponeses. Ao fazer 18 anos de idade, ele sugeriu que os Nitzarim assumissem a responsabilidade pela educação religiosa, organizando escolas adequadas com professores piedosos e qualificados, dando especial atenção aos filhos dos pobres. Sua sugestão foi aceita. Depois decidiram que toda vez que não houvesse um professor religioso plenamente qualificado, um dos Nistarim deveria oferecer os seus serviços. O Baal Shem Tov como Bar Hefer. O Baal Shem Tov cumpriu o máximo de quem se propõe realizar pessoalmente um projeto meritório. Apesar de poder ser qualificado como Rosh Yeshiva, ou rabino de uma importante comunidade judaica, ele optou por preencher uma necessidade existente na cidade de Brod de um Bar Hefer, que significa assistente de um professor de religião. Todos os dias de manhã, ele visitava os lares das crianças, ajudava-as a se lavar, a recitar as orações matinais e as bênçãos e a cumprir todos os outros preparos necessários para sua completa submissão à vontade de Deus no nível adequado de cada criança. Depois, as levava ao Heder e ensinava-lhes o Aleph Beit e os sons das vogais. No fim do dia,
Ele levava-as de volta aos seus lares e recitava com elas o Shema da noite. Ele amava essas pequenas crianças com todo o ardor de sua alma grandiosa. Muitos anos mais tarde, o Metzger Maggid observou que desejava poder beijar o Sefer Torá com o mesmo amor que o Baal Shem Tov beijava essas crianças. Seu amor e carinho especiais estavam reservados para as crianças cujos pais tinham negligenciado sua educação religiosa. A elas ele costumava relatar as belas histórias do Humash, de Moshe Rabbeinu, de como Deus nos deu a Torá no Monte Sinai, dos profetas e dos nossos sábios do Talmud. Enquanto orientava essas almas jovens e puras na ida e na volta do Heder, ele cantava com elas as mais belas canções. Nunca antes o povo tinha ouvido cantos semelhantes a estes. A voz extraordinariamente doce do Baal Shem Tov emanava daquela alma singular e do seu amoroso coração, indo indiretamente aos corações das pessoas que ele costumava confortar com alegria e fé. Ajudava a adoçar a vida amarga que era o destino do nosso povo naquele período sombrio. Aos poucos, o medo saiu dos seus corações e dos seus olhos. Gradativamente, um pouco da alegria de viver substituiu as agrúrias e as melancolias induzidas pela sua dura existência. Parecia que os céus, a terra, as árvores, os pássaros e o gado e a natureza inteira uniam-se para cantar junto ao fiel pastor e seu pequeno rebanho sagrado. Uma alegria profunda inundou o mundo inteiro e, relatam os Hassidim, chegou também o mundo superior, onde o deleite arrebatador gerado não foi menor que o sentido quando os Leviim cantavam no Beit Hamikdash. O período mais doce da vida do Baal Shem Tov. Esses anos ficaram gravados para sempre na memória do Baal Shem Tov como os mais doces de sua vida. Mais tarde, quando ele se tornou famoso como grande líder no nosso povo, o fundador do movimento racídico mundial, cujos discípulos incluíam grandes gaonim, os quais ele revelou os segredos mais íntimos da Torá. Recordava com saudade os tempos em que guiava essas crianças pelo caminho da Torá e das mitzvot, dizendo: aqueles que foram os anos mais felizes da minha vida, quando ajudei aquelas crianças puras a recitar Modeani, Shema Israel e Eni Shemei Rabá. Eu sentia a grande alegria que chegava ao céu e a grande inveja dos anjos que olhavam essas pequenas almas puras aproximando-se cada vez mais de Deus. Por sugestão do Baal Shem Tov, os tzadikim nistarim concentravam-se em construir uma base sólida para a nossa fé, sabendo que um sistema forte e organizado de educação religioso era a melhor forma de aproximar nosso povo de Deus e de sua Torá. Os Nistarim elegem o Baal Shem Tov como seu líder. Ao ser eleito para servir como líder dos Nistarim, Moreino, o nosso mestre, o Baal Shem Tov, era diretor do estabelecimento dos Hadarim para os meninos e das Yeshivot para os rapazes em centenas de comunidades judaicas. Com o aparato educacional religioso firmemente estabelecido, o Baal Shem Tov estabeleceu um caminho para servir a Deus e para cumprir sua determinação de Ahavat Israel, como segundo objetivo. Os Nistarim concentraram sua atenção de tirar as massas do lamaçal da ignorância, trazendo-os à mesa da Torá. Assim como os espíritos grandiosos e gigantes dos anos anteriores, como Rambam, Moreino Baal Shem Tov, estendia doces palavras de consolo e motivação às pessoas não instruídas e sofridas da época, trazendo-as de volta para o campo da Torá. Até no menor movimento dos judeus, ele via uma oração ao Criador. Em cada suspiro judeu, o anseio pela Teshuvá, o retorno a Deus. Rabi Adam Baal Shem, os manuscritos. Havia outro grande tzadik que viveu naquela época chamado Rabi Adam Baal Shem, muito conhecido, amado e estimado por todos. Ele vivia numa pequena casa fora da cidade, dedicando-se de noite às orações e ao estudo da Torá.
Como as palavras da Torá são a personificação de Deus, que é infinito, torna-se muito difícil sondar e compreender seus profundos significados secretos. Até os maiores tzadikim são feitos de carne e osso. Embora suas almas possam atingir níveis espirituais muito elevados, seus corpos, feitos de argila do mundo terreno, são um obstáculo para o seu progresso espiritual. Portanto, eles acham extremamente difícil compreender o significado profundo de muitos trechos da Torá. Quando Rabi Adam chegava num trecho que fugia à sua compreensão, ele deixava o mundo dos humanos para ir aos campos, florestas e cavernas, onde se despojava de todos os costumes e trivialidades humanas, concentrando-se completamente na Torá e orando a Deus para conseguir a percepção. Numa dessas ocasiões, tendo deixado seu lar para dedicar-se a um período de estudo e orações, encontrou um grande número de manuscritos sagrados numa caverna. Quando começou a lê-los, uma nova luz espiritual pareceu envolvê-lo. Os trechos até então herméticos e inexplicáveis da Torá ficaram transparentes como cristal. Fechou seus olhos e dos seus recônditos mais profundos do seu coração brotou uma oração trêmula de gratidão a Deus. Chegada a hora de Rabi Adam deixar este mundo, seu coração estava cheio de preocupação. O que devia fazer com esses manuscritos? Além de revelar o significado místico de certos trechos da Torá, ele também continham dicas sobre como mudar o curso da natureza, ou seja, a realização de milagres. Se caísse nas mãos de alguém sem escrúpulos, poderia ser utilizado para o mal. Destruí-los era inconcebível, mas ele também relutava em queimá-los, pois poderiam ser de grande ajuda para a humanidade nas mãos da pessoa certa. Um dia, quando estava concentrado na resolução desse problema, adormeceu e, numa visão, recebeu diretrizes específicas. Ao acordar, chamou seu filho e disse: "Chegou a hora, meu querido e amado filho, de eu partir dessa existência terrena. Esses manuscritos revelam muitos segredos cabalísticos e instruções que você ainda não está em condições de conhecer." Numa cidade distante chamada Ocupe, há um jovem de nome Israel, o filho de Rabi Eliezer. Atualmente, ele é a única pessoa que merece possuí-los. Prometa-me que após a minha morte os levará a ele. Ele é sábio na Torá e em atos de amor e bondade. Espere e rezo para que você tenha a sorte de tornar-se discípulo dele. Ao terminar essas palavras, a grandiosa alma sagrada de Rabi Adam Baal Shem subiu, voltando à sua fonte divina.